Olá, todo mundo, olá você, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fran Ciel, sou psicanalista e você está no Mundos Internos, onde a gente observa o comportamento humano e tenta aprender alguma coisa para melhorar nossas próprias vidas. Eu estou lendo aqui com vocês O Efeito da Ausência do Pai nas Filhas. A gente vai continuar com esse livro hoje. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Te convido a acompanhar essa leitura desde o início. Tem outros vídeos no canal também que você pode assistir, são temas diversos. Então, não se prenda só a este livro aqui. Tem muita coisa rolando. Temos já projetos para o ano que vem, que eu vou postar um vídeo provavelmente mais para o final de dezembro. Então, fiquem atentos, porque a gente tem muita coisa para fazer juntos. Antes de a gente começar, já preciso pedir para você curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nada, tá bom? Vamos começar... Aliás, começar não, né? Continuar. Vamos continuar lá na página 60, caso você esteja com o livro físico. Se você tiver interesse de comprar o livro, tem aqui na descrição do vídeo um link da Amazon para você poder comprar. Não recebo nada por isso, mas é interessante você ter o livro caso você queira, tá bom? Vamos falar hoje sobre o subtítulo O Legado. Vamos lá. A falta de profundidade ou detalhes sobre o papel paterno o deixou nas sombras. Desde os primeiros momentos de sua vida, muitos pais são ausentes no cuidado de suas filhas. Em vez disso, o pai é descrito em termos de aspectos desenvolvidos mais tarde, talvez porque homens não se envolveram nos cuidados dos filhos em gerações passadas. E aí a gente vê, de fato, que isso aconteceu, né, gente? Antigamente, os pais não cuidavam dos filhos no sentido de trocar fralda, dar banho, né? Essa visão de como o pai deve cuidar dos filhos, ela tem mudado. E, na minha opinião, mudado para melhor, né? Porque quando a gente fala que o pai ajuda, não é que o pai ajuda, é a função do pai também, cuidar do filho, né? Dar banho, trocar. O que ele não pode fazer é parir e amamentar. O resto todo ele pode fazer. Então, não é uma ajuda a mãe, é ele ser pai. Né? Essa visão, ela ainda não mudou completamente, porque tem muitas pessoas que ainda acham que o pai deve ser como ele era há 50, 60 anos atrás, mas tem mudado e eu vejo que está caminhando para uma coisa que vai ser bem melhor para as famílias do futuro. Ainda bem, né? Vamos lá. Essas áreas de sombra se referem ao entendimento da mulher de si mesma como uma presença e como um agente assertivo, inteligente e sexual. Todos eles permanecem comprometidos. Quando as filhas são pessoas bem-sucedidas, o efeito do pai ausente pode causar estragos em sua saúde, sexualidade, criatividade, reflexão e capacidade de adquirir ou sustentar relações íntimas. Bem importante aqui. Quando a gente está falando de consequências, efeitos na vida adulta da ausência paterna, ela vai afetar várias áreas da vida daquela mulher. Porém, essa falta de confiança dela pode não estar na questão profissional, por exemplo, que é o que ela está citando aqui, né? De mulheres muito bem-sucedidas, mas que aí, na questão sexual, na questão amorosa, vai pegar. Entendem? A gente pode ter mulheres extremamente bem-sucedidas na carreira, financeiramente, muito influentes, muito que impactam mesmo a vida de outras pessoas, que fazem muito bem seu trabalho, porém, nessa questão amorosa e sexual, ela pode ter um efeito bastante comprometedor. Quando o pai desaparece emocionalmente ou é um estranho, a filha é deixada como uma lacuna onde o pai gentil e amoroso deveria estar. Sua ausência é uma presença assombrosa, segundo filhas que relatam relacionamentos sem vida, totalmente inertes e intimamente vazios. A influência da ausência pode criar reações irreais e mecânicas. E eu vou aqui destacar para uma coisa, que as mães solo vão se identificar. Quando o pai não está, a menina, a filha, quando ela chega ali na pré-adolescência, 10, 12, 14 anos, 13 anos, ela começa a ter um comportamento muito de enfrentamento com a mãe. Porque ela entende que
E isso não é consciente, tá? Não é que a menina fica pensando nisso e ela conclui isso. Vou arrumar meu cabelo aqui, peraí. Meu cabelo hoje tá chato. Então, não é que ela conclui isso. É uma coisa inconsciente. Mas ela começa a enfrentar a mãe porque ela entende que a mãe é o motivo do pai não estar. Ou que pode ser isso. Ela ainda tem internalizado que o pai a abandonou e que ela tem culpa nisso, mas nessa fase de pré-adolescência, ela começa a transmitir essa frustração para a mãe. E aí ela começa a enfrentar a mãe. E começa a ter muito conflito em casa. Principalmente entre mães e meninas, adolescentes e mulheres. Por essa questão de que ela entende que seria um pai amoroso, seria um pai bom bastante, mas a mãe não deixou essa pessoa estar ali. Isso é inconsciente, mas eu vejo muitos relatos, tem muitas mulheres que me falam sobre isso, sobre como é difícil criar a filha, porque ela fica enfrentando a mãe e causa muitos conflitos, muitas brigas mesmo, porque ela fica idealizando esse pai que não tá ali. Às vezes tem algumas conversas esporádicas, não é que o pai não é que ela não sabe quem é o pai. Ela sabe quem é o pai. Conversa de vez em quando, às vezes visita, mas ele não é presente como deveria ser. Porque mesmo quando existe o divórcio, a separação dos pais, é muito possível esse pai ser presente. Né? Participar da vida da filha de uma forma bem constante e bem efetiva. Mesmo não morando junto. É possível, mas tem que ter interesse, né, gente? Essa pessoa tem que buscar querer estar com a filha. Então, mas só voltando, né? Aqui existe essa condição aí da pré-adolescência para as meninas que pode causar bastante conflito com a mãe. Me digam aqui se você é mãe solo ou se conhece alguém nessa condição que isso aconteceu. Me contem aqui se eu estou muito desconectada da realidade. Continuando. Por gerações, a filha foi reprimida, vista como o membro menos importante da família. As questões entre filhas e pais permaneceram como um terreno escuro, e a relação deles foi exilada nas sombras. As filhas tinham que ser dóceis e os pais intocáveis, como se não fossem essenciais para a vida dos filhos e filhas. Na verdade, o pai exercia tanta influência que a filha não questionava seu papel como ele. E, em vez disso, projetava suas decepções e dificuldades em sua mãe, em mais uma maneira de diminuir a si mesma e o feminino. Acabei de falar sobre isso, né? Ela projeta na mãe. Poucas oportunidades para boas experiências entre pai e filha passam um legado de não envolvimento e desinteresse pessoal. As ações da filha se tornam inibidas, o desenvolvimento emocional é interrompido e a maturidade adulta fingida. Sem uma conexão emocional suficiente, o apego se torna incoerente e inibido. Sem um forte entendimento do si mesmo, ela não consegue lidar com a separação do outro, embora o si mesmo, no sentido junguiano, não possa ser destruído. Pode ser isolado do impacto de todas as experiências por meio da criação de defesas impenetráveis. Como a filha precisa de controle, ela afasta qualquer discrepância de sua autoimagem, para que o outro não possa ser muito diferente. Internamente sozinha, ela pode estar sexualmente congelada, inconscientemente preservada de forma infantil, parecendo indefesa, dependente ou, às vezes, inapropriadamente agressiva. Psicologicamente, seu afeto está morto e é incapaz de sair do isolamento internalizado. Ela é ou focada demais em si mesma e o outro não é incluído, ou é tão focada no outro que acaba se eliminando. É isso que ela aprende com o pai ausente para ter reciprocidade de interação. Você veja, ela vai de um extremo ao outro. Ou ela vai ser totalmente focada nela e o outro não importa, ou ela vai ser muito focada no outro e ela não importa. Percebem? É um extremo do outro, a condição. Quando o ideal é o meio, né? É o equilíbrio. É ela se importar com si mesma
e também se importar com o outro. Só que ela não consegue enxergar ela mesma. Ou ela só consegue se voltar para si mesma. Quando existe a falta do pai, ela não tem uma visão de uma condição equilibrada. Então, ela não tem equilíbrio na vida adulta. Ela não consegue. Com terapia, consegue. Foquem na terapia. Na terapia dá certo. Vamos lá. A individuação precisa de uma resposta dos cuidadores no início da vida, que permite à criança e mais tarde ao adulto perceber que os desejos são comunicados, respondidos e refletidos. É exatamente isso. É na primeira infância em que aquela pessoa aprende individuação, que ela se enxerga como indivíduo, que ela percebe que ela é uma pessoa separada dos outros, mas que percebe que a relação com o outro é importante. Entendem? Ela não, por algum momento no desenvolvimento humano, a criança enxerga ela e a mãe como sendo uma pessoa só. Depois ela enxerga que existe uma terceira pessoa, que existe o pai. E ela faz uma conexão com esse pai. E aí, depois de um tempo, lá pelo 8º, 9º mês, mais ou menos, existe um fenômeno que se chama, inclusive, é bem estudado, que se chama o estágio do espelho. Que é quando a criança consegue olhar a imagem dela no espelho e reconhecer que aquela imagem é ela. Até então, ela acha que é uma outra pessoa. A partir de 8 meses, é que ela consegue perceber a imagem dela no espelho. E aí ela é um indivíduo. Ela percebe que ela é uma pessoa. E ela se reconhece no espelho. Isso é bem interessante. O mal está na mensagem transmitida pela ausência do pai. Ele não está por perto para reconhecer suas necessidades emocionais ou responder seu amor de forma que estimule a individuação e o desenvolvimento do autoagenciamento. O autoconceito e a autoestima são afetados. Normalmente, a filha vem à terapia dizendo que seu pai não era presente e que passava a maior parte do seu tempo com a mãe ou sozinha. Uma mulher disse que nunca conversou com o pai, pois era muito introvertido e não mostrava nenhuma reação emocional. Ela nunca perguntou a razão. Essas filhas vivem um reflexo de dominação paterna. O pai ausente, não emocional e negligente, pode ser fisicamente presente, mas não se relaciona, não ama, é imprevisível, fraco, abandona, é inútil ou até mesmo violento e perigoso. Com um vácuo de formas perplexas, um vazio preenchido com várias adversidades, a filha tende a voltar-se contra si mesma. E assim, a figura do pai pode se tornar maliciosamente e maligna com o feminino. E a filha internaliza as encenações sadomasoquistas dele. Continuando com o processo terapêutico de Hayley. Ela sonhou que um pai torturava uma criança. Imagens sequenciais de 3 ou 4 animais vermelhos parecidos com lobos que quase a devoraram. Agora, o homem é um avô e conta à sua neta sobre o terrível e assustador pai do qual ele escapou e escreveu um livro sobre isso. Ele conta isso para enfatizar não apenas sua sobrevivência, mas também a possibilidade de criar a partir da tortura e violência do passado. Ao pensar sobre o sonho, Hayley percebeu que os lobos eram o mal devorador que sentia com seu pai, como o pai do sonho que representa um legado de tortura à criança. Anteriormente, ela estava convencida de que o pai não era tão ruim, mas isso submergia a verdadeira realidade. Agora, o sonho lhe diz que precisa contar a história. Ao refletir mais, disse que o pai não a escutava nem perguntava sobre ela, e ela também não interagia muito com ele. Helen sofreu com um silêncio brutal que a ignorava. Ele era desse jeito, ninguém o afetava. Tinha que aguentar, ou ficaria pior. Seu pai era emocionalmente ausente e antipático, e ela ainda assim tinha que aceitar a falta de apego ou interesse dele. Ele era uma presença bastante ausente, um espaço em branco que deixa resíduos de apreensão com um escudo em volta dele. Era absorto, distante e imaturo. Estas eram marcas de ausência também. Como reação, a filha pode se tornar defensiva, com complexos rígidos e a persona super ou subdesenvolvida, e seu si mesmo natural ausente.
A internalização dessa forma de pai ausente ameaça a identidade separada da filha. Defesas são formas de narrativas, criadas na imaginação e fantasia para apoiar um entendimento positivo de identidade e valor pessoal quando esses são ameaçados pela crueldade, hostilidade ou indiferença daqueles de quem somos mais dependentes. As repressões, desalinhamentos e faltas do passado ocupam o espaço interno dela e seu sofrimento é agravado, ocupado ainda mais espaço. Algumas filhas conseguirão integrar a ausência, enquanto outras foram dilaceradas demais para tal. Depois, Hayley sonhou com um assassino em série. No sonho, sentia culpa porque não avisou a mulher do sonho sobre ele como poderia ter feito. Ao discutir o sonho, ela disse que o assassino era como o pai. O sonho revelou as memórias inconscientes que ela preferia não desenterrar. Ainda assim, o sonho também irrompeu e agora ela deve ter consciência dessa situação para sua própria vida. Ela internalizou a perigosa figura do pai, aterrorizando seu mundo interior, obstruindo inspirações e interrompendo o autodesenvolvimento. Ela ficou cada vez mais perdida ao redor desses padrões de comportamentos. Hayley não percebeu o estrago, pois não se permitia sentir. De seu pai emocionalmente ausente, ela aprendeu a se adaptar à força, ser vigilante, observar comportamentos e suprimir seus desejos. Jung chamou isso de displicência parental, grosseira, timidez neurótica ou convencionalismo sem alma. Quando Jung diz convencionalidade sem alma, quer dizer que os pais desenvolvem suas personas para se conformarem às expectativas do grupo social e, portanto, vivem de forma não autêntica. O pai ausente abandonou Hayley, deixando-a sem espaço interno de holding, acolhimento. Ela criou uma área secreta interior para se proteger, mas muitas vezes isso a mantinha escondida de seu si mesmo. A história dela era uma história de falta, e no caso de Hayley, a desconexão do si mesmo e outros foi minimizada. A busca pelo pai, o projeto de amor perdido e os sentimentos por ele eram temas psicológicos dominantes. O desejo de conhecê-lo tinha ligação com o desejo de se conhecer e se entender. O processo de abrir as feridas era parte de seu caminho de autoconhecimento. A relação de Hayley, ou falta de, constituiu um contexto e um portal para sua transformação psicológica e cultural. A liberação da perda e ausência afrouxa a capacidade de ter prazer no mundo e desfrutar a vida. O sonho de Hayley mostrou o quanto ela continuava inconsciente e o quanto havia se comprometido. Aqueles que nunca perderam a menor raiz percebem-vos incapazes de compreender qualquer palavra suscetível de moderar os seus pontos de vista. O ouvido é apenas receptivo ao conflito se o corpo perder o equilíbrio. É necessário um certo desequilíbrio, uma oscilação diante de um abismo para que um conflito seja ouvido. Hayley precisava saber a verdade e sua dura realidade para encontrar seu caminho nessa realidade em si mesma. Abre aspas. Eu disse que não é o livro que está no fim. É uma nova vida começando. Tudo depende de você agora. Fecha aspas. Quando a gente vai fazer terapia, que a gente mexe nessas coisas, a gente se depara com muita dor mesmo. Isso acontece. Mas, ao mesmo tempo, é uma dor que meio que acaba com incertezas anteriores e cria novas possibilidades. Então, quando a gente está falando de olhar para dentro, de avaliar aquilo que nos dói, aquilo que nos formou de uma forma muito forjada na brasa, sabe? A gente pode pensar em transformação mesmo. E é por isso que muitos terapeutas usam a borboleta como exemplo, porque é exatamente aquilo. A gente é uma larva e a gente se transforma em borboleta diante de um processo muito absurdo e muito doloroso e de muito trabalho, mas é libertador, porque aí você passa a poder voar. Então eu quero deixar aqui o convite a vocês para continuarem no meu canal, para continuarem aqui trabalhando de alguma forma essas questões internas de vocês. Então, a gente se vê no próximo vídeo
deixa aqui o seu gostei, comente alguma coisa que você queira comentar, compartilhe com pessoas e se inscreva no canal, porque as pessoas assistem os meus vídeos e não estão inscritas. E se não estão inscritas, não podem comentar, porque existe restrição aqui nesse canal. Somente pessoas inscritas podem comentar. Então façam isso. Se inscrevam, comentem, curtam, compartilhem e vamos construindo mais. Vamos construindo melhor. Porque o futuro é tão brilhante quanto você acredita nele. A gente se vê. Um beijo e até lá. Tchau.